fala que a gravação está. Boa, então, boa noite de novo a todos vocês. Vamos aí, essa semana o Ivan precisou trocar de horário, né? Então ele pediu se eu não podia vir na sexta, enquanto ele vinha na terça. Por mim, sem problema. Vamos adiar aí um pouco o sextou, mas daqui a pouco ele começa. Seguinte, hoje a gente vai acabar a botânica. Vamos acabar a botânica. Falamos no começo sobre a introdução à botânica, o estudo do reino vegetal como um todo. Falamos das características do vegetal, falamos sobre cada um dos grupos, né? Principalmente o que era mais importante falar a respeito de cada um deles, tanto as briófitas quanto os peridófitos, gímeno e anjo. Gímeno e anjo, então falamos o importante para chegar no vestibular a respeito sobre cada um desses grupos. E aí, para a gente finalizar, para a gente arrematar aqui a botânica e começar a parte da zoologia, nós vamos estudar um pouquinho do funcionamento, né? Como que uma planta funciona. A gente vai vir aqui falar da fisiologia vegetal. Fisiologia vegetal. Muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Então tá aí o nosso assunto. O que é a fisiologia vegetal? A fisiologia vegetal vai mostrar para a gente o funcionamento de um indivíduo do reino metáfita. Tá? Como que esse indivíduo do reino metáfita ele vai funcionar. A gente falou um tempo atrás sobre a fisiologia humana, né? Que é a fisiologia que mais aparece quando a gente pega os animais. Beleza. Só que a fisiologia vegetal é tão importante quanto. Lembra na fisiologia humana como que o tio separou para vocês? Eu falei, o nosso corpo ele funciona basicamente como eu vou obter as coisas através da digestão e da respiração, eu vou fazer essas coisas circularem pelo meu corpo através do sistema circulatório, através da circulação. Essas coisas vão ser utilizadas pelo meu corpo, então proteínas vão desempenhar o seu papel, gorduras vão desempenhar o seu papel, tudo vai fazer o que precisa fazer, e aí eu vou ter uma forma de eliminar as coisas que não me forem mais interessantes. De certa forma, a fisiologia vegetal ela vai funcionar do mesmo jeito. Eu vou ter alguns processos que vão envolver a obtenção de coisas. Então, a gente vai falar aqui também sobre obtenção. Né? O que poderia ser colocado aqui na obtenção? Como a planta obtém os nutrientes que ela precisa e como a planta obtém o alimento que ela precisa. Bom, os nutrientes ela consegue através, basicamente, da raiz. A grande maioria desses nutrientes é através da raiz. Um ou outro gases pela folha. E ela tem a questão do alimento, que existe toda a vantagem, que é o processo de fotossíntese. Então, com os nutrientes vindo do solo, com os gases vindo da folha, com a fotossíntese que ela fez ali no meio, ela consegue obter tudo o que é necessário para ela. Bom, além da obtenção, uma coisa muito importante que a gente também tem que falar, além da obtenção, é um processo que chama transpiração. Tá? Seria basicamente a única forma da planta eliminar de fato alguma coisa. Né? Ela não vai ter um sistema excretor, não vai ter formação de excreta nitrogenada. Então, o único jeito de algo sair da planta depois que ela entrou seria através da transpiração em casos muito específicos. Tá? Nem é tudo que entra no vegetal que tem a capacidade de sair. E nós vamos ter, talvez, o mais importante de tudo, né? Vamos dizer o segundo mais importante, que é justamente a questão da circulação. Tá? Como que as coisas elas vão se movimentar dentro do vegetal. Depois que o vegetal obteve e fez todos os processos que ele precisava, as coisas também têm que se movimentar. Aquelas substâncias elas têm que sair de um ponto, têm que chegar no outro. Lembra que eu falei, os processos eles são localizados. No ser humano, funciona assim.
Onde que eu vou obter nutrientes? Eu vou obter nutrientes aqui na minha região abdominal. Mas espera aí, eu preciso de nutriente no corpo inteiro. Então, o que eu faço? Coloco na circulação. Os gases vão ser obtidos aqui na região torácica. Mas espera aí, eu preciso desses gases no corpo inteiro. Então, eu jogo na circulação. Aqui na planta, isso também foi importante. Como que os nutrientes vão sair, por exemplo, da raiz para chegar na folha? E vice-versa, como que o nutriente vai sair da folha e chegar na raiz? Graças ao sistema circulatório. Se vocês lembrarem um pouco, essa circulação ela não é a mesma para todos os vegetais. Essa circulação depende do sistema vascular, que só começou a aparecer onde? Pteridófitos. Né? As briófitas, essa circulação ainda acontecia por difusão. Vai ser o que a gente vai estudar? Nem de perto. Tá? O que vai ser interessante vai ser a gente entender a circulação dos vegetais superiores. Sendo mais direto ainda, o que me interessa é a circulação de angiosperma. Tá? Como que as árvores vão fazer o seu processo de circulação. Tranquilo? Bom, então, vamos falar um pouquinho sobre esse processo. Obtenção, a gente já falou do principal, que é a fotossíntese, então dá até para marcar aqui um checkzinho. Obtenção na questão da fotossíntese já foi. E a absorção das outras coisas pela raiz é bem simples, a raiz suga do solo. Agora, eu vou começar pela transpiração. A gente vai vir aqui e começar falando sobre a transpiração vegetal. Muito bom. O que seria a transpiração vegetal? Toma cuidado, tá? A gente, muitas vezes, tem uma ideia errada do processo de transpiração. Eu falar que um indivíduo transpira é a mesma coisa que eu falar que esse indivíduo perde água. Então, a transpiração dentro do vegetal é a perda de água. Beleza. Só que vai ter um outro ponto. Perda de água. Só que essa água vai ser perdida no estado gasoso. Perda da água no estado gasoso. Ou seja, eu vou perder H2O, vapor. Muito bem. Essa, por definição, é a transpiração de um vegetal. Vai perder vapor d'água. A gente já vai ver como isso funciona. Bom, onde que vai ocorrer essa transpiração? Aqui a gente precisa também tomar cuidado. Porque você pode virar para mim e falar, professor, a gente também transpira, né? Os animais transpiram. E, no geral, eles transpiram na pele como um todo. Então, o vegetal, ele também vai transpirar, seja na raiz, seja no caule, seja na folha, no tronco, não importa. Errado. Essa transpiração, ela vai ocorrer nas folhas. Né? Então, ocorre nas folhas. Beleza? Somente nas folhas? Vamos dizer que somente, tá? A gente pode aqui generalizar e falar que só acontece sem problema nenhum. Existem algumas exceções raríssimas, e aí, dependendo do estágio do desenvolvimento e tudo mais, mas, no geral, um vegetal adulto já plenamente estabelecido, a transpiração fica restrita a essa regiãozinha. Show de bola? Muito bem. E aí, essa transpiração que acontece na folha, ela pode ser de dois tipos. Eu posso ter uma transpiração cuticular, tá? Que provém de uma cerazinha que fica ao redor da folha. Se vocês pararem para analisar uma folha, ela não é tipo só verde. Ela é verde, mas parece que ela é meio fosquinha. Por quê? A planta vai secretar uma substância que vai meio que impermeabilizar aquela folha. E aquilo é a cutícula. A cutícula, ela segura um pouco de água, mas em determinadas épocas ela permite que essa água vaze. A transpiração cuticular vai ser importante para nós? Não. Então, peraí, vou colocar aqui cuticular. Existe cuticular. Para nós vai ser importante a segunda transpiração, que é a transpiração estomática.
Aqui que está o bicho, hein? Aqui que está a grande parte da transpiração que o vegetal vai fazer. Essa transpiração ela vai se dar através de uma estruturazinha que tem na folha também, chamada estoma. Vocês já devem ter visto o estoma quando vocês estavam lá no colégio, na escola. O que é o estômago? O estômago ele vai ser uma célulazinha bem bonitinha, que eu quase nunca consigo desenhar muito bom, mas vamos tentar aqui, né? Pô, mais ou menos assim, até que não está tão feio, não. Bom, eu vou ter aqui essas minhas duas estruturas centrais. Vamos colocar aqui. Tá? Eu vou ter aqui dois tipos de célula. Duas células. Boa. E aí, ao redor dessas duas células maiores, eu vou ter células menores também. A gente já vai nomear cada uma delas. Bom, ao redor dessas duas principais células, eu vou ter alguns outros tipos celulares também. Sempre contornando aqui o meu estômago. Aqui um conjuntinho de células. Muito bem. Por mais que pareça ter ficado uma bosta, o estômago é mais ou menos assim mesmo. Não sei se vocês já chegaram a ver a lista de exercícios. Um dos exercícios tem a fotinha do estômago. Bom, vamos lá. Vamos conhecer os. Primeira informação importante. Onde que ele se localiza na folha? Na parte de baixo. Então, quando você olha uma folha, a parte da folha que está em direção ao sol, que está recebendo luz, não vai ter estômago nenhum. Mas se você virar essa folha e enxergar a parte de baixo, vai estar cheio desse tipo celularzinho aqui. Vai estar cheio dessa combinação de estruturas. Como que vai ser chamado, então, essas estruturas? Essas duas células iguais aqui, eu vou chamar de células guarda. Células guarda. Beleza? Então, vou ter aí as células guarda. Ao redor dessas células guarda, eu vou ter aqui essas minhas células em vermelho, que são as células anéficas. Células anéficas. Beleza. Só isso, só essas duas células. Mas vocês podem ver que, ó, entre uma célula guarda e outra, sobra um buraquinho, sobra um espacinho. Esse espaço recebe um nome importante. Tá? Esse espaço a gente vai chamar de hostil. Vamos puxar aqui. Aqui. Eu vou estar falando do hostil. Tá? Justamente o espaço entre essas duas células guarda. Muito bem. A transpiração vai acontecer nessa estrutura aqui, transpiração estomática. Como, professor? Seguinte, tudo vai depender do hostil. Vejam só, esse hostil, esse buraquinho, ele pode aparecer ou não. Então, o hostil, ele vai ter duas possibilidades. Ou ele vai estar aberto, tá? Então a primeira é com o hostil aberto. O que precisa acontecer para eu abrir o hostil? Seguinte, para abrir o hostil, essas minhas duas células guarda, elas têm que estar cheias. Elas têm que estar túrgidas. O hostil está aberto, eu vou colocar as células guarda como CG, células guarda, estão túrgidas. E aí, por túrgidas, vocês entendam, cheias d'água. Eu enchi essas células d'água até não poder mais. Tá? Aumentei o volume delas com água interna. Quando eu aumento o volume e elas ficam cheias, esse meu espaço aqui vai abrir. E aí eu vou ter o hostil aberto. Por que isso é importante? Porque no momento que o hostil está aberto, é que vai acontecer a transpiração vegetal. Então, somente quando esse espacinho estiver presente no estômago, que a água no estado gasoso vai conseguir sair da planta.
Então, quando as minhas células guarda estão túrgidas, o meu estilo fica aberto e eu vou ter a transpiração acontecendo. Então, a minha planta transpira com o estilo aberto. Tranquilo? Se vocês lembrarem um pouquinho brevemente da nossa aula de fotossíntese, vocês vão ver que a transpiração não é a única função do estilo, né? Lá na fotossíntese, eu falei que a planta precisa de CO2, a planta precisa de gás carbônico, que ela pega da atmosfera através do estômago também. Então, no momento que o estômago abre, no momento que eu tenho a abertura desse estômago, vai sair água no estado gasoso e vai entrar CO2 no vegetal. Tá? O CO2 que entrar vai para a fotossíntese, a água que sair, a gente vai ver aqui a importância que ela vai ter. Então, aguarde um pouco. Bom, então, para ele estar aberto, as minhas duas células precisam estar cheias de água, e aí a transpiração ocorre. E para ele estar fechado, o meu estilo estar fechado, aí é o oposto, né? Para ele estar fechado, essas minhas células precisam estar vazias. Por quê? Elas estando vazias, o que acontece? Elas ficam meio murchonas, elas ficam meio flácidas. E aí esse espaço acaba que a membrana de uma célula guarda junta com a membrana da outra. Então, para ele estar fechado, eu vou ter então as minhas células guarda, murcha, flácida, flácida. Beleza? E aí, quando essas minhas células estão flácidas, as duas membranas se encostam, o ostilo fecha. Se o ostilo fecha, não tem comunicação nenhuma. Então, aqui eu não tenho mais a transpiração nem a entrada de gás carbônico. Tem transpiração. Boa. Então, a planta vai passar o dia inteiro em ciclos de abertura e fechamento do ostilo. Ah, professor, tem que ter alguma coisa que vai reger esse comportamento, não é? Existe. Existe e é o seguinte. Agora a gente vai entender como funciona essa abertura e esse fechamento. Show. Olha só. Quando que seria interessante a minha planta perder água? Bom, quando a água está em abundância. Então, se eu tenho muita água disponível, tudo bem eu perder um pouco, né? Não vai fazer tanta diferença eu perder essa água. E outra, eu preciso abrir o estômago para pegar o CO2. Então, mesmo que a transpiração não seja o foco, o estômago vai ter que abrir para o gás carbônico entrar. Bom, como isso vai acontecer? Agora entra a função das células anexas. A abertura e o fechamento do estômago vai envolver a concentração de um íon, que é o potássio. Então, como vocês aprendem em química, né, esses colchetezinhos aqui indicam concentração. Tá, mas é o íon que vai atuar aqui. Como que esse íon vai atuar? A planta está lá, passa a dona de boa, cestando, e aí ela recebe uma informação, tipo, ó, a gente precisa abrir o hostil, tá? Eu preciso que o gás carbônico entre, ou eu preciso eliminar um pouco d'água, que tem bastante. O que vai acontecer? Essas células guarda, elas vão começar a enviar potássio para cá. Perdão, as células anexas. As células anexas, elas vão começar a mandar potássio para as células guarda. Vão começar aqui, então, a difundir íons K+. A difundir íons K+, para as minhas células guarda. Beleza. O que o potássio é? Primeira aula do ano. Potássio é um sal mineral. Então, quando as minhas células anexas começam a jogar muito sal na célula guarda, o que a planta faz? Terceira aula do ano. Membrana plasmática, transporte de substância, osmose. A minha célula guarda, quando ela começa a receber muito potássio, ela se torna um meio hipertônico. Todo meio hipertônico, a tendência é que faça o quê? Puxe água. Então, depois de mandar o potássio, o que acontece? Essas células guarda começam a pegar água.
elas começam a puxar água para dentro. E conforme elas começam a puxar água para dentro, o que vai acontecendo? O volume delas vai ficando cheio, vai ficando cheio, vai ficando cheio. Quanto mais cheio elas forem ficando com água, mais o meu ostíolo vai ficar aberto. Então, ó, o ostíolo aberto, eu vou ter uma alta concentração de potássio e uma alta entrada de água. Vamos escrever isso aqui. Ostíolo aberto, vou ter uma alta concentração de potássio a mais, e eu vou ter também uma alta entrada de água na minha célula. Beleza. Então, a célula recebeu lá a informação, ó, vamos abrir o rolê, porque precisa fazer as trocas ali. As células anexas começaram a mandar potássio, as células guarda começaram a roubar água, ficaram túrgidas, o ostíolo abriu. Isso tudo as trocas que eu tinha que fazer. Trocou os gases, tudo lá. E aí chegou um momento que, beleza, ó, fizemos aí, pode fechar o ostíolo. O que vai acontecer? No momento de fechar o ostíolo, ocorre o oposto. As células guarda, elas começam a devolver o potássio para as células anexas. Elas começam a devolver o potássio para a célula anexa. No momento que elas devolvem o potássio para a célula anexa, agora o meu meio hipertônico vai ser essas células aqui do lado. Se as células anexas se tornam um meio hipertônico, agora elas que vão pegar água de volta. Então, assim que a concentração de potássio volta a ser grande nas células, a água volta para elas também. Então, para o meu ostíolo ficar fechado, eu vou ter que ter na célula guarda uma. Eu vou ter que ter na célula guarda uma baixa concentração de potássio e uma baixa concentração de água. Tá? Então, é assim que vai ficar funcionando o ostíolo sempre que ele precisar abrir ou fechar. Ele vai ganhar potássio e roubar água, ou ele vai perder potássio e perder água. Sempre que ele ganhar potássio e roubar água, a célula fica túrgida, o ostíolo aparece, troca gás, manda a água embora. Quando não precisa mais, e aí quando que eu vou fechar o ostíolo? Quando eu já fiz toda a fotossíntese que eu preciso fazer, ou quando eu não me posso mais dar o luxo de perder água. Agora a água não ficou mais tão abundante assim. Então, ó, fecha aí para eu não perder essa água no estado gasoso. Quando precisa fechar, a célula guarda, manda o potássio embora, e aí, junto com o potássio, a água volta para a célula. Tá? Assim que é um ciclo de transpiração vegetal. Por que eu comecei por ela? Simples, cara. A transpiração, ela vai ter uma influência enorme na circulação, que é o que a gente vai ver agora. Vamos lá, então. Vou dividir aqui, e aí a gente continua o nosso assunto. Beleza? E aí agora a gente vem para a circulação. Vamos para, então, nosso segundo processo da fisiologia vegetal, que é importante. Vou dar um tempinho para vocês copiarem, só para eu tomar uma água aqui, e aí a gente já manda bala de novo. Muito bom, né? Muito bom, muito bom. Estou com fisiologia vegetal, olha só. Vamos aí. Vamos falar então da circulação. Gente, fazendo um comparativo com nós, o que eu falei que é a circulação dentro dos animais? A circulação é o transporte de substâncias, né, dentro de um organismo. No vegetal não vai ser diferente.
Então, aqui eu também vou falar do transporte de substâncias. Então, a circulação no vegetal também é o transporte de substâncias dentro dela. Que substância seria essa? Águas. Águas é ótimo, né? Água, sais minerais, açúcar, o açúcarzinho da glicose. Então, tudo que precisa estar presente no organismo para o funcionamento da planta se dar de uma maneira ótima, vai entrar na circulação. Tranquilo? Só que essas substâncias dentro do vegetal, elas vão receber um nome diferentezinho, tá? O nome que elas recebem vão ser seivas. A circulação é o transporte de seivas realizado pela planta. E aí nós vamos ter dois tipos. Tá? Nós podemos ter, deixa eu colocar só um pouco mais para baixo, muito apertado. Nós podemos ter dois tipos de seiva. Eu acredito que vocês também já tenham ouvido falar a respeito disso. Seiva. Bom, nós vamos ter a primeira delas, que é a seiva bruta. Tá? O que é a seiva bruta? A seiva bruta, gente, é água e sal mineral. Uma seiva bruta vai ser moléculas de água mais moléculas de sais minerais. Show de bola. E aí a gente vai ver, daqui a pouquinho aqui, onde que eu vou pegar essa seiva bruta e para onde que eu vou mandar. Essa é a importância da circulação. É entender com qual das seivas eu estou mexendo, onde que isso vai começar e onde que isso vai terminar. E eu posso ter também a seiva elaborada. Elaborada. Na seiva elaborada, eu vou ter água mais açúcar. Peraí, professor, que açúcar é esse que a planta tem aqui? Glicose. Então, o açúcar que ela produziu através da fotossíntese, junto com a água que tem dentro do organismo dela, vai compor a seiva elaborada. Enquanto que a seiva bruta vai ser a água mais os sais minerais que estão circulando lá dentro. Muito bom. Então, aqui a gente já sabe os dois tipos de seiva que tem. Tranquilo, eu vou fazer o transporte dessas minhas substâncias, dessas duas substâncias. Agora, quem que vai fazer esse transporte? Na gente, quem faz o transporte do sangue? O meu sistema circulatório, né? Meu sistema circulatório é o meu conjunto de vasos, meu conjunto de veias, meu conjunto de artéria, tudo com o coração indo lá e bombeando. Aqui, o sistema circulatório de planta, ele é composto pelos vasos. Tá? Então, eu vou ter aqui dois vasos que vão fazer esse transporte. Que é aquela questão do tecido vascular que a gente falou nos grupos vegetais. A partir de pteridófitas, elas já começam a apresentar esses vasos, que vão ser chamados de xilema e floema. Beleza? Então, nós vamos ter essas duas possibilidades de vasos, duas possibilidades de tecido condutor para fazer a movimentação das substâncias dentro da planta. Nós vamos ver que cada vaso tem um tipo de seiva específico. Então, não é aquela questão de qualquer vaso pode transportar qualquer seiva. Muito pelo contrário. Cada vaso vai casar com somente um tipo de seiva. Não vai transportar os outros. Tá? Então, sempre que eu te falar do xilema, eu vou relacionar com a seiva bruta. E sempre que eu falar do floema, eu vou relacionar com a seiva elaborada. Beleza? Bom, vamos para cima, então.
Vamos entender como é que funciona esses transportes aqui dessas duas. Então, 2.1, né? Circulação, aí a gente vai falar do transporte da seiva bruta. Transporte da seiva bruta. Vamos começar por ela. Vocês já devem mais ou menos ter entendido como é que as coisas vão funcionar, né? Eu parto da seiva bruta e depois da fotossíntese eu tenho a seiva elaborada. Eu preciso começar por aqui. Sem a seiva bruta, não vai ter o que chegar lá em cima para eu fazer fotossíntese. Ok? Muito bom. Então vamos lá. Lembrando sempre, então, o que seria essa seiva bruta? Água mais sais minerais. E beleza. Muito bem. O que a gente pode falar sobre o transporte da seiva bruta? Primeiro, onde que ele vai começar? Onde que vai ter início o transporte dessa seiva bruta? Ele vai começar na raiz. Então, essa água e esses sais minerais, eles precisam entrar no vegetal e a porta de entrada principal de água na planta, a gente viu que é a raiz, né? A folha vai entrar o quê? Gás. Mas a água no estado líquido eu pego através do foto. Muito bem. Esse transporte de seiva, depois dessa água e sais minerais serem absorvidos pela raiz, elas vão cair num vaso específico, que é o xilema. Tá? Então, o transporte de seiva bruta sempre vai estar falando do xilema. O xilema, ele é um vaso que fica central. Tá? Ele é um vaso dentro dos tecidos vegetais, é um vasinho que fica bem no centro da estrutura. E boa, qual que é o sentido? Qual que vai ser o sentido do transporte da seiva bruta? Isso pode parecer uma coisa besta, mas isso cai. Ah, eu sou o sentido do transporte? Cai. Isso cai bastante, isso pega a luz. O sentido daqui, se eu começo na raiz, vai ser da raiz, e olha só, eu estou pegando a água que eu vou utilizar na fotossíntese. Se eu estou pegando a água que eu vou utilizar na fotossíntese, a raiz não faz fotossíntese, em hipótese alguma. Então, isso que foi pego na raiz vai ter que ser mandado para onde? Para as folhas. Então, está aqui o sentido. Eu vou da raiz às folhas. Aí, o que vai acontecer, então? Transporte dessa minha seiva bruta. Bom, vamos lá. Tomar um pouco d'água. A garganta está seca. Vamos lá. Como que vai funcionar o transporte da seiva bruta? Vamos imaginar uma plantinha aqui, ó. Vamos imaginar, então, aqui que eu tenho um solozinho. Um solozinho. E nesse solozinho eu vou ter uma árvore. Beleza. Vou ter aqui o tronco da minha árvore. Juntamente com o tronco dessa árvore, eu vou ter aqui a diferenciação dos galhos e a copa, né? A região onde as folhas se encontram. Eu vou ter aqui a minha árvore com as copinhas. Muito bom. Para nós, o interessante vai ser o que tem embaixo. Então, aqui embaixo do solo, eu vou ter a raiz dessa planta. Então, eu vou ter a região da raiz do meu vegetal. Beleza, eu vou ter a raiz, desenho uma raiz muito nada a ver, essa planta precisaria ter uma raiz com eixo, mas... Bom, eu vou pegar aqui, eu vou dar um zoom nessa raiz. Tá? Eu vou pegar aqui, eu vou dar um zoom para você. Quando a gente olha uma raiz de perto, vocês vão perceber que tem pontos da raiz que são cheios de pelos, literalmente pelos.
Isso a gente chama de região ou zona pilífera. É onde acontece a absorção. Aí, professor, então a raiz não absorve o órgão como um todo? Não. Eu vou ter uma zona de absorção e eu vou ter uma zona de crescimento. Aqui, se eu pegar bem essa pontinha da raiz que eu destaquei, ela não vai ter absorção nenhuma. A zona de absorção é mais aqui na região intermediária. Mas, né, só para a gente puxar a setinha, vamos imaginar como seria olhar a raiz assim. Então, eu vou ter uma estrutura circular. Tá? Então, eu vou ter aqui uma estrutura circular. E, ao redor da minha raiz como um todo, eu vou ter vários pelinhos. Tá? Eu vou ter, então, vários pelinhos que vão fazer essa absorção para mim. Tá? Então, eu vou ter aqui uma raiz cheia de pelos absorventes. Muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. O que esses pelos vão fazer? Se eles estão no solo, eles vão começar a sugar as coisas. E aí, eles vão começar a pegar a água que tem disponível. Tá? Então, os pelos eles vão começar a sugar as moléculas de água que tem naquele solo, tá? Naquela região. Muito bem. E aí, depois que o pelo pegou essas moléculas de água, o que vai acontecer? Elas vão precisar ser transportadas até mais ou menos a região central da minha estrutura. Na região central, eu vou ter literalmente um tubo. Tá? Não ficou muito no centro, mas imaginem aí. Na região central dessa raiz, eu vou ter um tubinho. Esse meu tubo vai ser o quê? Vai ser o xilema. Olha só, então a água que eu pego no pelo, o que o pelo faz? Ele manda essa água direto para o xilema. A água vai direto para o xilema. Toma cuidado, é o único jeito de entrada de água que pode existir nos vegetais? Não. A água ela tem a capacidade de entrar sem ser na minha região pilífera. Então, ó, veja, aqui a água entrou no espaço entre dois pelos. Então, ela não foi absorvida, ela simplesmente forçou a entrada. Pode acontecer? Pode. É o que acontece na maioria dos casos? Não. Saibam que mais de 90% da água é captada pela zona pilífera. Um pouco pode entrar direto, pode forçar a entrada. Depois que forçou a entrada, não muda nada. Vai para o chileno. E aí, caiu no chileno. Beleza, caiu no chileno. Aqui o pessoal começou a se perguntar como que as coisas funcionam. Aqui o pessoal começou a ficar cabreiro. Eles falaram, mano, eu vou explicar para o pessoal como que essa porra sobe. Né? Porque, ó, a água que eu pego aqui, ela tem que chegar lá em cima. Como que eu vou fazer isso, sendo que teve um arrombado, uns tempo atrás, o Newton, que falou que tem uma força puxando tudo para baixo? Como que vai funcionar? Como que aqui essa minha água vai conseguir vencer a gravidade do Newton? Para ela subir, eu preciso de uma força, porque está indo contra a gravidade. E aí veio um cara que propôs uma possível alternativa. Tá? Peraí que eu acho que alguém mandou uma coisa no chat. O que é aquele leite que sai da planta? Ah, calma aí, Samuel, a gente já vai falar. É a seiva elaborada. É a seiva elaborada, sim. Aí a gente vai ver o porquê que é perigoso você cortar. Sempre que você vê uma planta que está saindo esse leitezinho, se você cortar aquela região, você pode matar a planta. Vamos tomar cuidado com isso. Mas a gente já fala, é o outro transporte. Tá. Então aí veio um cara que propôs para nós uma possível alternativa. É uma lei? Não. Falta a gente comprovar que isso acontece. A gente acredita porque ninguém bolou mais nada. Então é o seguinte, como que este transporte de seiva vai acontecer? Ele vai acontecer segundo algumas regras. A primeira dessas regras é o que chama de pressão positiva da raiz. Esse transporte de seiva, ele começa a acontecer graças a uma pressão positiva da raiz. Pressão positiva da raiz. O que isso quer dizer para mim?
justamente aquela história da raiz sugar as coisas. A raiz, no momento que ela suga, o que acontece? Ela está fazendo força para essa água entrar na estrutura dela. Se ela está fazendo força para essa água entrar, no momento que a água chega no xilema, ela vai chegar no cano, ela vai chegar no vaso já com uma forcinha. E essa força vai ser responsável por fazer o quê? Vai ser responsável por fazer ela subir uma certa altura. Então, ó, a força que a raiz exerce na água já é o suficiente para quê? Já é o suficiente para fazer essa água subir um pouco. Então, vamos imaginar que aqui no centro do vegetal eu tenho o xilema. Tá? Bem na região central, eu vou ter o xilema no caule inteiro, para levar até a zona das folhas. Muito bom. A força que a raiz fica fazendo já permite que eu tenha umas moléculas de água sendo transportadas aqui para cima. Tem gente que defende que só com a raiz a água consegue subir 1,5 m. Tá? Então, sem o resto dos processos, a minha água já consegue subir 1,5 m. Então, vegetais muito pequenos, só a raiz já consegue fazer o transporte da seiva bruta. Tá? Então, puxando essa água e esses sais minerais com a força que a raiz puxa, no momento que chega no xilema, ela já sobe um pouco. Só que, peraí, eu tenho árvores de 90 metros, tenho árvores de 60 metros, não todas de 1,5 m. Como que essa água vai chegar nos vegetais grandes de fato? Como que essa água vai chegar nos vegetais grandes de fato? Muito bom. Aqui começa um cara a ganhar destaque, um tal de Dixon. O que o Dixon falou para mim? Ele falou, ó, se eu pegar e estudar o xilema da planta, eu vou ver que esse meu xilema, ele está completamente tomado por moléculas de água. Então, se eu analisar o xilema de uma planta, eu vou ver que desde a raiz até lá em cima, ele já vai estar completamente tomado por água. Então, conforme a planta vai crescendo, vai ganhando altura e o seu xilema vai aumentando, ela vai enchendo cada vez mais esse xilema de água. Isso é o segundo ponto, tá? Que é a teoria de Dixon. Ele falou que essas moléculas de água do xilema, que são pegas pela raiz, elas vão estar grudadas no vaso e umas grudadas às outras. Isso a gente chama da teoria da adesão-coesão. Adesão e coesão. Ou seja, as moléculas de água elas estão aderidas ao xilema e estão uma de mão dada com a outra. Isso daqui é um princípio de líquidos, né? Vocês veem lá em química que as partículas no estado líquido elas têm uma proximidade muito grande. Então, as moléculas de água estão meio que tudo uma de mão dada com a outra. Ok? Estão de mão dadas com a outra e estão preenchendo o vaso como um todo. Beleza. Faltou o quê? Faltou a força. Faltou a força para fazer essa água subir até lá em cima. Subir para cima é maravilhoso, mas é o que precisa acontecer. O que poderia aparecer aqui para mim para fazer essa água subir? O que será que poderia aparecer aqui? Então, vamos colocar aqui, ó, adesão, coesão, a teoria de Dixon. Teoria de Dixon. E aí faltou o último ponto. O que o Dixon falou para mim? O último passo do transporte da seiva bruta, o último passo que precisa acontecer para essa minha água sair daqui de baixo e chegar lá em cima, eu fazer uma movimentação das minhas moléculas, é a transpiração. Então, o último passo do transporte da seiva bruta é a planta transpirar. Transpiração
ou tensão. Vocês veem em física, né? Tensão é uma força. Então, beleza. Ó, se o meu xilema está cheio d'água, a água está indo até as folhas, não é? Tá. Eu vou ter um vaso abarrotado de água, do ponto mais alto até o ponto mais baixo. Pelo que o Dixon falou, todas as moléculas de água dentro do xilema estão de mão dada. Então, se eu pegar uma molécula de água aqui na folha e transpirar, ou seja, eu mandar ela embora pelo ostíolo, o que acontece? Ela vai estar de mão dada com uma outra molécula. Você vai estar de mão dada com outro, vai estar de mão dada com outro, com outro, com outro, com outro. Então, no momento que a molécula de água sair daqui, no momento que as moléculas de água forem eliminadas pela transpiração, o que acontece? Entra mais. E entrando mais, sobe mais. É assim que fica acontecendo no meu transporte de eu vou ter a parte de cima da planta puxando água através da transpiração e a parte de baixo entrando água mais um tempo. Tá? Desse jeito, o meu xilema sempre fica completo, sempre fica cheio d'água, e aí essa água, as moléculas de água que estão mais embaixo, elas vão sendo transportadas para cima. Na hora que elas chegam aqui em cima, o que acontece? Fotossíntese. A planta faz a fotossíntese com essa água daqui, com essa água e com esses sais minerais. Beleza? Ah, então, volta e meia aparece para vocês em pergunta, a gente precisa entender os passos aqui do transporte de seiva. Pressão positiva da raiz faz a planta sugar o início da água, adesão, coesão, tensão, o meu xilema está sempre cheio, transpiração, no momento que eu perco uma molécula, algumas moléculas de água aqui em cima, elas puxam as demais moléculas para lá. E aí abre mais espaço para a minha raiz pegar. Beleza? Então, pressão positiva, adesão, coesão, transpiração e tensão. Agora, a minha seiva bruta chegou lá em cima, vai acontecer a fotossíntese, e o que eu preciso fazer? Mandar esse açúcar para baixo. Aqui nas folhas, eu vou ter a região de quê? Produção de açúcar. Só que, peraí, a raiz não vai fazer isso de graça. A raiz, ela faz uma força absurda para conseguir absorver todos esses nutrientes. Então, a demanda de energia que a raiz precisa é gigantesca. Essa glicose, resultado da fotossíntese nas folhas, ela precisa descer. Ela precisa chegar aqui embaixo para continuar fazendo com que a minha raiz funcione. Então, aí foi o nosso segundo ponto. Peraí, a gente entendeu como sobe. Como sobe é o mais difícil, porque vai contra a gravidade. Como que vai contra a gravidade? Pela força que é aplicada. Maravilha. E para descer? Como que vai acontecer para minha seiva elaborada descer por onde? Pelo poema. Vou só tirar uma foto aqui para mandar no grupo, né? Às vezes é meio ruim de tirar o print da lousa, o pessoal falou. E aí eu tiro aqui e mando para vocês lá no grupo. Momento. Tá? Assim que acabar, então, a aula, eu mando lá no grupo de vocês. Bom, entendemos como sobe, agora falta a gente entender como desce. Vou apagar aqui essa primeira parte, tá? Primeira parte. A gente entender agora o transporte da outra seiva. Seivazinha elaborada. Resultado do processo da fotossíntese. Lá. Estava aqui da minha fotossíntese.
Subiu a água que precisava subir, subiu os sais minerais que precisavam subir, fiz lá a fotossíntese, agora eu preciso distribuir, né? Preciso fazer a boa e mandar para o resto. É a mesma coisa quando a gente faz a nossa digestão, né? Nosso alimento fica aqui na região da barriga, só que precisa chegar no meu cérebro, precisa chegar no meu músculo da perna. Como que isso vai acontecer? Então, 2, né? 2, 2, transporte, passiva, elaborada. Vamos lá. Vamos ver como é que é elaborada dela. Vocês devem virar para mim e falar, pô, mas aqui é muito fácil, né? Porque se o difícil é subir pelo fato da gravidade ser um fator contrário, descer deve ser suave, porque para descer a gravidade ajuda, Newton empurra nós para baixo, mas não é muito bem assim. Para a gente entender como que a seiva elaborada desce, foi difícil, foi complicado. E para vocês terem uma noção, o transporte da seiva elaborada ele é baseado numa teoria. Opa, perdão. Ele é baseado numa hipótese. O que é uma hipótese, gente? Uma hipótese, para o método científico, é um achismo que faz sentido. A gente vai ver a hipótese de um alemão que chama Mint. Então, ele pensou numa coisa que todo mundo olhou e falou, pô, seu palpite faz sentido, mas ninguém conseguiu provar. Do mesmo jeito que a hipótese é um palpite que faz sentido, que vê em alguns casos, a hipótese você ainda nem chegou de fato a presenciar. Você acha que vai acontecer daqui? Bom, então é o seguinte, vamos lá. Onde que vai começar esse meu transporte de seiva elaborado? Primeiro, quando? Logo depois que a planta fez fotossíntese. Acabou de fazer fotossíntese, inicia aqui o seu transporte de seiva elaborado. Maravilha. Então vai ter início não mais na raiz, mas sim na outra folha. Início na folha. Folha. Começa na folha. Muito bom. Essa seiva vai também precisar ser transportada por um vaso. O xilema, gente, já está ocupado completamente de seiva bruta. Então, por ele não vai ser. O vaso responsável pela seiva elaborada é o floema. O transporte aqui feito pelo floema. Maravilha, maravilha, maravilha. E por fim o sentido. Tá? Por fim o sentido. Qual que vai ser o sentido agora da seiva elaborada? Da onde ela surgiu para o resto. Então o sentido é das folhas para a raiz. O sentido é eu vou começar na folha e vou tomar o caminho da raiz. A folha terminar assim que eu... Maravilha. Vamos lá, né? Vamos ver o achismo do cara. Como que isso daqui vai ser explicado? Explicado, gente, através da hipótese de Wundt. E vou colocar para vocês a hipótesezinha D. Hipótese de Wundt. A gente foi um cara alemão, ele teve uma ajuda, mas ninguém liga para a ajuda dele, então guardem aqui, foi ele que pensou aqui no rolê. O que a gente fez? Qual o experimento que ele desenvolveu? Ele fez o seguinte, ó, ele pegou dois recipientes aqui, e ligou esses recipientes. Então, ó, ele fez aqui um buraquinho, fez aqui um buraquinho, e ligou esses dois recipientes por um duto. Ele ligou aqui esses dois recipientes por um duto. Maravilha. Aqui dentro, ele ligou de novo. Só que, além dele ligar,
Ele colocou aqui duas bolsas. Isso daqui. Colocou uma bolsa aqui. Colocou uma bolsa aqui. E aí ele fez a ligação dessas duas bolsinhas. Vou colocar aqui roxo. Vai. Experimento do Mint foi isso daqui. Pegou dois tubos, ligou eles por um ducto, ligou aqui em cima por um ducto e colocou duas sacolinhas, como se fossem sacolinhas, ali dentro. Maravilha. O que ele fez depois disso? Esses meus dois recipientes, eles foram preenchidos com água. Então, eu vou ter aqui os dois cheios de água. Maravilha. Nesse meu ducto da esquerda, o Mint encheu de açúcar, encheu de glicose. Então, ele colocou um monte de moléculas de açúcar aqui. Encheu de açúcar. Beleza. O que ele notou que acontece? Esse meu vaso que estava cheio de açúcar, ele vai se tornar um meio hipertônico. É mesmo, senhor? É. Então, na hora que a água aqui em volta percebe o excesso de soluto aqui dentro, o que a água tenta fazer? Ela tenta entrar. Então, eu vou ter uma entrada de água nessa minha região aqui. A água vai entrar para dissolver esse açúcar em excesso. Olha só que louco. Só que conforme a água vai tentando entrar, conforme a água vai enchendo esse meu recipiente, olha o que vai acontecer? Esse meu açúcar, ele vai começar a ser transportado pelo outro tubo. Porque aqui vai continuar cheio d'água, mas vai continuar entrando mais água. Então, ó, esse meu duto vai ficando cheio de açúcar com água. Então, ó, conforme a água vai entrando aqui por osmose, esse açúcar vai sendo difundido através do duto. Através do duto. Até chegar onde? Até chegar no outro vaso. Você vira para mim e fala, tá bom, senhor. Você, né? Você falou uma coisa completamente nada a ver, uma coisa completamente desconexa. Será que eu falei mesmo? Olha só, analisa aqui. Desse meu vaso, o que vai estar acontecendo? Do meu vaso da direita. Ele vai estar mandando água para o vaso da esquerda, não vai? Então a água vai estar entrando e vai estar indo para cá. Show de bola. No momento que a água chega aqui, o que acontece? Ela vai sair para cá e vai refazer o volume original. Pô, então, ó, esse meu vaso está pegando e está mandando água para o vaso de cima, para o vaso da esquerda. O que o vaso da esquerda está fazendo? Ele está mandando açúcar para o vaso da direita. Então, olha só que louco. Quem seria esse meu vaso da esquerda? Esse meu vaso da esquerda é a folha. Então, esse meu vasinho aqui da esquerda é a folha da planta. Essa glicose é a glicose que a folha produz na fotossíntese. Então, conforme a folha vai fazendo fotossíntese, eu vou enchendo a folha de glicose. O que vai acontecer? Essa glicose vai começar a roubar a água dos outros tecidos. Conforme vai roubando a água dos outros tecidos, o que acontece? Ela vai cair num duto que dá até a raiz. Então, esse meu vasinho da direita aqui é a raiz da folha. Funciona como raiz. Boa, ó, eu tenho dois opostos da planta. Tenho dois opostos da minha árvore. Raiz, folha. Beleza. Então tá. Ó,
O que vai estar acontecendo com a raiz? A raiz vai estar pegando água e mandando para a folha, não vai? Vai. Qual que é o vaso que parte da raiz em direção à folha? A gente acabou de ver, é o xilema. Ó, esse meu vaso aqui, que comunica raiz e folha, é o xilema do vegetal. Xilema. Até aqui está tudo de acordo com o que a gente já viu, né? A raiz manda água para as folhas através do xilema, graças a esses princípios daqui. Maravilha. Agora veja, a folha vai pegar esses nutrientes, fazer a fotossíntese e vai mandar esse açúcar de volta para a raiz. Qual que é o vaso onde a minha seiva elaborada vai estar agindo? Esse meu vaso aqui. E é assim que a planta funciona. A raiz vai absorver água, joga essa água no xilema, manda para a folha. A folha vai pegar essa água, vai fazer fotossíntese, produzir açúcar, colocar esse açúcar onde? No floema, e aí o floema volta para a raiz. Tá? E aí, perdão, o açúcar volta para a raiz. A raiz recebe esse açúcar, consegue se manter viva e consegue ficar cada vez mais captando água e sais minerais, que vão ser postos no xilema, vão para a folha. Ocorre fotossíntese, produção de açúcar, esse açúcar cai no floema, volta para a raiz. Então, é uma hipótese, isso não foi testado, isso não foi comprovado em todos os testes, mas é algo extremamente plausível, né, da gente entender como que vai funcionar. Ok? Um outro ponto importante é a gente entender os processos, né? Então, ó, aqui, a água. Tudo vai acontecer no xilema graças a esses meus três processos, tá bom? Então, pressão osmótica, adesão, coesão e o transporte, tá bom? E aqui no meu xilema, no meu floema, eu vou ter o quê? Eu vou ter a difusão. Então, eu vou ter o transporte via difusão. Via difusão. Aqui, eu vou ter um transporte via osmose. Então, assim que a seiva elaborada desce. Depois que você faz todo o processo de fotossíntese, você começa a difundir pelo floema. Qual material 20 usou? Quase é semente? Isso. A glicose vai pegar a água dos outros tecidos, e aí a pergunta do Samuel: qual material 20 usou o vaso com glicose? Como assim, Samuel? Está falando para fazer a bolsinha? A bolsinha era como se fosse um papel. Como é que chamava? É um papel de material semipermeável. Eu, tipo, só permite a passagem da água, mas não permite a passagem dos outros. É isso. Então, é uma bolsinha de material semipermeável. Um material, o nome fugiu agora. Ah, não vou lembrar. Não vou lembrar o nome do material. Mas era um tecido semipermeável, para imitar justamente o tecido orgânico, né? Todos os tecidos são semipermeáveis, todos eles permitem a passagem de água, pelo menos. Mas eu vou esquecer o nome desse aqui. Boa, muito bom. Então, assim que funciona a subida, assim que funciona a descida, vale a pena a gente ressaltar um último ponto. Ó, se eu pegar uma árvore, aqui, ó, vou pegar essa minha árvorezinha aqui. Uma árvore com os meus galinhos, né? Com a minha região foliar, beleza? Com a região foliar.
É importante a gente ter uma noção espacial dos vasos. Tá? Então, lembra que eu falei para você? O xilema, ele sempre vai ficar numa região mais interna da planta. Tranquilo. Então, ó, o xilema vai ser um vaso bem central. Vai ser um vaso bem central mesmo. Okay? O floema vai ser um vaso mais periférico. Então, o xilema, além dele ser central e bem mais espesso, o floema, ele é periférico, então, ó, ele vai beirar aqui a periferia do caule. O floema vai descer. O floema vai descendo aqui dos dois lados. E ele é bem mais fininho. Show! Sentido dos dois. Senhor, eu preciso guardar isso? Importante. O xilema é sempre o vaso da subida. E o floema é sempre o vaso da descida. Okay? Gente, guarda isso, por favor. É muito importante. O xilema é o vaso que vai de baixo para cima. O floema é o vaso que vai de cima para baixo. Tem um jeito besta? Tem um jeito besta. Eu guardei isso aqui de um jeito que é muito cretino. Mas eu, na verdade, um professor meu me falou isso, eu estava no segundo colegial e eu nunca mais esqueci. Ele falou, como que você guarda a direção dos vasos? Então, ele me disse assim, ó, cara, o xilema vai para China. O xilema vai para China. Ou seja, ele é o vaso que sobe. Se ele é o vaso que sobe, o floema é o outro. Então, o xilema vai para cima, ele sobe da raiz para a folha. O floema é o oposto, ele desce da folha para a raiz. Então, besta, completamente banal, estupidamente banal. Mas eu nunca esqueci. Então, pode ser que vocês guardem. E pode ser que apareça isso lá no vestibular de vocês. Tá? O sentido dos vasos é muito importante. O xilema vai para cima, o floema. Outro ponto importante é o seguinte, eu vou pegar aqui o que o Samuel perguntou lá no comecinho da aula. Existe uma possibilidade de você fazer uma lesão na planta. Tá? Então, o quê? Olha só, eu vou vir aqui e eu vou tirar um pedaço do caule dessa folha. Tá? Se eu tirar um pedaço do caule como um todo, tá? Se eu tirar um anelzinho de casca da árvore, tá? Então você vai lá, você recorta a casca da árvore na circunferência como um todo. O que acontece? Isso daqui chama anel de Malpighi. Tá? O anel de Malpighi, gente, é uma tática até utilizada para o pessoal que trabalha com fruta. Seguinte, ó, quando você pega o anel de Malpighi, você retira uma parte externa da planta, do vegetal, do caule. Retirando uma parte externa da planta, você está tirando o que dela? O floema. Então, você está retirando um pedaço do vaso que está descendo. O que vai acontecer? Depois que você retira o anel de Malpighi, você não vai mais ter comunicação entre a parte de cima e a parte de baixo para a seiva elaborada. Então, ó, a seiva elaborada vai ser produzida aqui em cima, só que ela não vai conseguir chegar até a raiz da planta. Por quê? Eu cortei o vaso. Se eu cortei o vaso, a comunicação com a parte de baixo não dá mais. O xilema, como ele está aqui dentro, ainda fica de boa. Para você fazer um corte e chegar no xilema, você tem que mandar a árvore inteira para baixo. Mas o floema, se eu retirar a casquinha, dependendo da profundidade que eu for, eu já consigo fazer a planta perder o floema. Quando a minha planta perde o floema, o que vai ter? Eu vou ter uma concentração muito grande de açúcar aqui em cima e uma falta de açúcar enorme aqui embaixo. Isso, com o tempo, vai fazer o quê? Vai fazer com que a planta morra. Por quê?
não vai ter açúcar chegando na raiz. Se não tem açúcar chegando na raiz, a raiz vai chegar um momento que ela não vai mais ter energia para puxar água, ok? Se ela não tem energia, a raiz morre. Beleza. Aí você vira para mim e fala, professor, se a raiz morrer, a planta vai morrer como um todo. Vai, vai. Só que entre você retirar o floema e a planta morrer, vai um tempo. Nesse tempo, o que acontece? Você vai ter uma super concentração de açúcar aqui em cima. Se essa for uma árvore frutífera, os frutos que saírem aqui vão ser muito mais doces. Então, assim, o vegetal morreu? Beleza, o vegetal morreu. Mas você teve uma frutificação com frutos mais doces que você vai conseguir vender melhor. Aí, senhor, mas o vegetal foi para a vala. Beleza, planta outra. Aí planta outra árvore e faz a mesma coisa. Né? Espera ela se desenvolver como um todo. Quando estiver perto da época de frutificação, faz um anelzinho de malpica. Retira o floema dela, concentra toda a glicose aqui em cima, não deixa mais glicose ir para baixo. Dali um tempo a raiz morre, a planta morre, mas o fruto fica super doce. Tá? Porque o açúcar que era para ter descido não vai mais descer. Ele vai ficar aqui. Os seringueiros fazem para obter o látex. Sim. Só que o seringueiro, para obter o látex, eles fazem um pouquinho diferente. O que, que o seringueiro faz? Ele fura a planta, então ele vai pegar aqui e ó, ele vai fazer um furinho no xilema, só que não vai retirar o tecido. Ele vai fazer um furinho aqui no xilema e vai criar como se fosse um bolsinho. E aí eu vou ter o desvio um pouco de açúcar. Um pouquinho de açúcar que tiver na região do meu furo vai começar a pingar para cá. Só que eu não vou atrapalhar a circulação do plástico. Eu vou roubar um pouquinho de açúcar, vou, mas ainda vai ter açúcar chegando na raiz. Por isso que o pessoal que retira o látex não mata. Tá? Eles vão colocar um tubinho no floema, vão retirar um pouquinho de açúcar, mas o resto vai continuar descendo. Agora, se você retirar o anel como um todo, você perde todo o tecido, e aí perdeu o tecido, um abraço. Perdeu o tecido. Os dias da árvore, eles têm. Beleza? Deu por hoje, né? Estamos. Deixa eu pegar aqui. Quem quiser tirar o print, eu vou também tirar a foto da outra parte para mandar para vocês. Daí eu mando no grupo de vocês. Vou mandar agora. Ok? Pessoas, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar. E aí, semana que vem, a gente volta na terça-feira. A gente volta às terças-feiras para começar a estudar os bichos. Terça-feira a gente fala de embriologia, que é a introdução do reino animal. E aí nós vamos a cada grupo de bichos que existe. Beleza? Um beijo a todos. Até semana que vem. Um bom final de semana. Aproveite, descanse. E a gente se vê. Ok? Beijão. Pô, até mais. Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite.